Autocontrole é a capacidade da gente inibir ou modular os nossos impulsos, comportamentos, emoções em prol de um objetivo de longo prazo. Então, basicamente, é um traço comportamental que está associado ao traço de personalidade chamado de conscienciosidade, que é você conseguir reduzir a saliência de um estímulo, de uma recompensa num curto prazo, em prol de obter uma recompensa no longo prazo. Impulsividade, por sua vez, é a tendência de agir rapidamente, né, sem ponderar as consequências, e é um traço que está presente em todos os seres humanos em menor ou maior grau, mas pode trazer prejuízos para o nosso comportamento e prejuízos para nossas amizades e relacionamentos quando a gente faz isso de forma exagerada, né? Há boas evidências mostrando que pessoas que cultivam autocontrole tendem a se dar melhor na vida, pessoas que têm mais autocontrole tendem a se dar melhor na vida, por razões óbvias, né? A gente, sujeito desinibido em termos de autocontrole ou muito impulsivo, provavelmente vai experimentar mais comportamentos perigosos durante a vida, né? O uso de substâncias, enfim, comportamentos de risco, como dirigir embriagado ou, né, enfim, agressividade ou qualquer outra coisa. Inclusive, as evidências também apontam que pessoas com traço de conscienciosidade mais elevado, um traço de personalidade, que é você ser orientado por metas, ter autocontrole, ser responsável, né, conseguir gerenciar suas emoções ali um pouco melhor, essas pessoas tendem a ter aí uma maior associação com bem-estar na idade avançada, na idade adulta, e com maior estabilidade de relacionamentos, etc. E o inverso é verdadeiro, né? Pessoas com alto traço de impulsividade tendem a ter relacionamentos disfuncionais, porque viver com uma pessoa imprevisível e você não sabe o que ela vai fazer e ela não tem controle sobre o seu comportamento, não é, digamos, algo muito agradável, né? Em termos de neurobiologia, a gente tem relativamente bem descrito o que ocorre no cérebro quando a gente está com impulsividade aflorada. Geralmente, o que os estudos apontam é uma redução de atividade nas áreas frontais do cérebro, que ficam atrás da nossa testa, e um aumento de atividade nas áreas, digamos que emocionalmente quentes, que são áreas que ficam lá no nosso sistema límbico. E aí tem diversas áreas lá que não necessariamente vem ao caso nomeá-las aqui. Essas áreas, claro, não ficam, digamos que muito mais ligadas que o córtex pré-frontal, mas elas têm uma dependência um pouco mais elevada se comparado ao córtex pré-frontal, que é a região racional do nosso cérebro, quando nós estamos num contexto de impulsividade. Então a gente pode imaginar uma gangorra, né? É gangorra, né? Uma gangorra na qual, quando a gente está mais racional, quando nós estamos mais no controle do nosso comportamento, digamos assim, nós estamos mais centrados, não estamos desinibidos ou impulsivos, essas áreas mais emocionais, elas tendem a assumir mais protagonismo. Quando nós estamos num contexto de impulsividade, baixo autocontrole, né, mais vulnerável aos calores do momento, do contexto, o córtex pré-frontal tende a atenuar a sua atividade e essas áreas límbicas tendem a aumentar a atividade. Beleza? Agora, lógico que nós temos, digamos que, influências, né? Nós temos contextos que podem favorecer o aumento da atividade ou a redução da atividade dessas áreas. Então, o que a gente tem um razoável conhecimento na literatura científica é que as pessoas que, por exemplo, dormem muito mal, elas tendem, no basal, a ter uma atividade aumentada do sistema de alerta. Paradoxalmente, no sistema de alerta, estímulos nocivos, né, que o Joseph Ledoux chamou de sistema de sobrevivência. Então, pessoas que têm problema de sono, não necessariamente um transtorno de sono, mas problemas, dormem mal uma noite, no outro dia, essas pessoas já terão uma maior probabilidade, uma maior chance, um maior substrato neuronal para, por exemplo, tratar os outros de forma ríspida,
E aí existem diversos mecanismos que explicam isso. Desde a pessoa, e tem estudos mostrando, não conseguir detectar se o seu interlocutor está tendo uma face, ou seja, uma expressão facial, né? Melhor dizendo, amigável ou não. Então, a pessoa que dorme mal no outro dia, a capacidade dela identificar a expressão emocional nas outras pessoas já fica bagunçado, até mesmo a pessoa ter uma maior, um maior viés para neuroticismo, né? Pensamentos ruins, ansiedade, etc. Então é claro que essa pessoa no dia a dia ela será muito mais reativa e estará nesse momento de hiperativação, né? Vai estar muito mais responsiva às demandas do ambiente. Isso mesclado num cérebro e numa história de vida, supondo agora que a pessoa tem essa história de vida, né? Um cérebro, uma história de vida de uma pessoa que ela já tem lentes, e nós temos uma aula magnífica aqui, intitulada Limpe Suas Lentes, é uma aula que você precisa assistir, se você ainda não assistiu, basta procurar na lupa a aula Limpe Suas Lentes, ou melhor, Suas Lentes Estão Sujas, é o nome da aula, Suas Lentes Estão Sujas, basta procurar aí na lupa. Naquela aula eu explico como que funciona o processo de formação de crenças, que na psicologia a gente chama de crenças centrais, popularmente as pessoas podem chamar de crenças limitantes ou alguma coisa assim, mas basicamente o que eu mostro naquela aula é que, de acordo com o teu histórico de vida e da tua interação com o mundo, você pode ter uma lente suja, digamos que os seus olhos eles se enviesam de maneira a você se achar, por exemplo, que é uma crença central relativamente comum na clínica, uma pessoa insuficiente, uma pessoa incapaz, né? Se você já é uma pessoa que tem essas conclusões sobre você mesma, e essas conclusões muitas vezes elas não são conclusões conscientes, você vai construindo o seu repertório de de entendimento sobre você mesmo, de acordo com os seus comportamentos e vivências, experiências na vida, e você não percebe que você está construindo isso. Então, tem pessoas que que são absolutamente uma autoestima muito baixa, né? Tem uma autoestima muito baixa, não se enxergam como pessoas capazes, mas elas não necessariamente verbalizam isso ou sabem disso, né? Isso são as crenças centrais, são formas muito rígidas e nucleares mesmo que você tem e que você enxerga você, os outros e o futuro. E não necessariamente isso é consciente, digamos assim, né? Não que seja um inconsciente ou esteja no inconsciente freudiano, que um lugar lá e tal que você reprimiu, mas simplesmente você não acessa essa constatação sobre você e quem vai te ajudar a fazer isso é um profissional da psicologia. Mas imagine agora uma pessoa que tem uma crença sobre ela mesma de inutilidade, de incapacidade, se essa pessoa começar a ter um estilo de vida que favorecerá, né, o que favorece o aumento de impulsividade por diversas razões. Falta de sono, estresse crônico, estímulos exagerados, uso exacerbado de rede social, entre outras coisas. Isso, né, associado a essa percepção interna da pessoa de ser uma pessoa incapaz, etc., isso, óbvio, fará com que essa pessoa tenha um padrão comportamental dentro do seu dia, muito mais, num contexto de uma noite mal dormida, né, muito mais impulsivo. E aí essa impulsividade não necessariamente vai vir como uma agressividade a outras pessoas ou qualquer coisa. Pode ser uma impulsividade com comida, uma impulsividade com álcool, uma impulsividade com qualquer outra coisa, né? Claro que a longo prazo, se isso se manter, essa pessoa pode acabar entrando numa fase de meio que depressão, né? Ela começa a esgotar as suas capacidades de defesa e começa a entrar num quadro mais deprimido, né? Se vocês pararem para pensar, né, quando você está num caso, num momento de impulsividade, como por exemplo, você está
uma impulsividade por doce, né, ou uma impulsividade por comida, e você cede àquela impulsividade, veja que no momento que você cedeu àquela impulsividade, ela funcionou. É muito louco isso, por isso que é muito difícil resolver esse problema. Apesar de, a médio prazo, a impulsividade causar em você uma sensação ruim, porque ela tende a te trazer problemas, né? Já que você faz esses comportamentos sem medir as consequências, a curto prazo, paradoxalmente, ela funciona. Por quê? Digamos que você está numa condição de ter o seu emocional desregulado, você manifesta um comportamento impulsivo frente a isso, e você acaba tendo um comportamento impulsivo de comer doce, se empanturrar de doce, por exemplo. No momento que você comeu o doce, a sua regulação emocional foi realizada, por exemplo. E aí ela tende ou seja, funcionou, a impulsividade funcionou. E é muito louco o porquê que o nosso cérebro cria como rota a impulsividade e não, por exemplo, meditar, comer brócolis, né, ou fazer exercício físico, ou alguma coisa assim. Por que é impulsividade relacionado sempre a um estímulo com alta recompensa? Por quê? Neurobiologicamente, vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Por que a gente nunca fica impulsivo para comer brócolis? Né? Por que é sempre chocolate, por exemplo? Porque neurobiologicamente faz sentido para o cérebro ir num contexto que ele já sabe que funcionou. E é muito pouco provável, a não ser que você odeie chocolate, que comer chocolate em algum contexto, no momento ali, não tenha dado uma acalmada em você. Depois pode ser que você se sinta culpado, mas no momento funcionou. E o seu cérebro tende a recordar esse reforço, essa recompensa. Porém, você deve estar pensando, e aquelas pessoas que ficam impulsivas e ansiosas e saem para correr? Ou saem para ou vão meditar, ou vão fazer sei lá o quê? Pois é, essas pessoas, elas construíram dentro do seu repertório comportamental a lógica de que sair para correr resolve a minha impulsividade. Então veja que quando a gente fala de controle de impulsividade, não necessariamente nós temos que entender esse controle de impulsividade como o fim da impulsividade. A impulsividade, ela é um comportamento que vai provavelmente continuar acontecendo. Claro que ela é um comportamento fim, digamos assim, ela é produto de uma série de problemas e disfunções, ou claro, né, ela é produto de um transtorno mental, etc. E a gente não tem como falar disso porque vem especificidades, mas considerando que você é uma pessoa que não tem um transtorno psiquiátrico, ou o transtorno psiquiátrico está estável e tal, e tu continua tendo comportamentos impulsivos, esse comportamento impulsivo ele vai ser fim de uma série de outros itens que foram acontecendo na sua vida. Desregulação emocional, uso de psicoestimulante em excesso, uso de, sei lá, notícias ruins, né, ansiedade, estresse, dormir mal. Então, se você, claro, corrigir isso, né, ou tentar ao máximo corrigir isso, pode ser que essa impulsividade ela reduza. Porém, se você não corrigir isso, essa impulsividade, né, provavelmente vai continuar e ela tende a entrar num looping de ciclo positivo, porque você vai realizar comportamentos que tendem a ter consequências ruins, você vai ficar mais mal por isso, vai tender a ser mais impulsivo ainda. Então, por isso que aqui no RD nós temos aulas sobre diversos aspectos que, uma vez regulados, tendem a reduzir o seu comportamento impulsivo, tais como controle, dormir bem, né? Tem módulo de nutrição, tem aula sobre mindfulness, tem várias aulas sobre regulação emocional, tem a aula sobre as crenças centrais, que chama a aula intitulada Suas Lentes Estão Sujas, e diversas outras coisas. Então, a impulsividade, ela não é necessariamente uma questão que deve ser excluída, né? Até porque, em alguns contextos, ela pode ser boa, né? Como, por exemplo, sei lá, você está brincando aí, primeiro exemplo que me veio à cabeça, né? Você está brincando de, sei lá, aqueles paintball, né? Você tem que ser meio impulsivo para tentar achar as pessoas e tal. Se você for muito letárgico, não vai dar certo. Então ela pode, em alguns contextos, funcionar. Então a tendência não é a gente querer eliminar a impulsividade, né? Mas conseguir reduzi-la, claro, principalmente num contexto disfuncional, e aprender a viver com ela de uma maneira mais com redução de danos, né, eu diria.
Outro ponto importante é que autocontrole é muito mal compreendido pelas pessoas porque elas tendem a achar que autocontrole é você ter um bombom em cima da sua mesa, uma cerveja na sua geladeira, você ficar olhando aquilo e não beber, não comer. Isso também é autocontrole, mas é um autocontrole, digamos, menos inteligente. Um autocontrole mais inteligente é você nem ter a cerveja ou nem ter o bombom. Isso também é autocontrole. Isso também funciona como autocontrole. Então, se você tiver digamos que uma perspectiva de ter mais autocontrole, talvez seja interessante, se, por exemplo, você está fazendo dieta e quer ter mais autocontrole na dieta, você não ter esses alimentos em casa. Isso também é autocontrole, você não está roubando, digamos assim, você não está trapaceando, você está tendo autocontrole de nem comprar. Isso é muito mais inteligente do que você ter, digamos que, aquele atrito ambiental, né, que pode ser chamado assim. O mesmo funciona para uso exacerbado do celular. Se você não consegue ter o autocontrole de não ficar verificando o Instagram toda hora, talvez seja interessante você deixar o celular longe, né? É melhor do que você deixar o seu celular perto e se pegar olhando o telefone. Você tem que criar dentro da sua rotina atrito, no sentido de que tem que reduzir o atrito ambiente, mas gerar mais atrito comportamental, no sentido de você tem que ser mais difícil você ter acesso àquilo. Entendeu? Então deixa o celular em outro lugar, em outro cômodo, numa gaveta. Você vai falar, pô, mas eu vou lá pegar o cômodo, eu vou lá pegar e vou dentro da gaveta e vou pegar o celular igual, etc. Sim, mas daí você vai ter que fazer isso. Se a gente plotar num gráfico 100 vezes que você iria pegar o seu celular, se ele estiver dentro da gaveta, muito provavelmente você foi menos vezes do que se o celular estivesse na sua frente, porque você criou mais etapas para conseguir chegar naquele negócio. Tudo bem? E o inverso é verdadeiro. Se você quer comer bem, se você quer beber mais água, se você quer comer mais frutas, você tem que ter a disponibilidade desses alimentos, ou desse líquido, no caso da água, porque se você fizer o que você faz com o celular com a água ou com a fruta, vai ser difícil. Né? Se toda hora que você quiser comer uma maçã, tem que ir ao mercado comprar e não tiver em casa, você não vai comer maçã. Então, a formação desses comportamentos com maior autocontrole demandam organização antes de mais nada. Você não vai conseguir ter autocontrole do nada, você tem que imprimir no ambiente comportamentos que vão refletir em você, sendo uma maior chance de obter autocontrole. Importante, tá? Autocontrole, ele é treinável, como muitas das coisas muitas das nossas habilidades. E conforme você se esforça e vence essa arrebentação, fica mais fácil ainda você continuar tendo autocontrole, porque via neuroplasticidade, esses neurônios que vão se conectando conforme você exerce esse autocontrole, eles vão ficando mais potentes, mais unidos, digamos assim, e você tende a ter mais eficiência no seu autocontrole. Então, o inverso, infelizmente, ele é verdadeiro. Se você não cuida do seu autocontrole, com o tempo há a tendência de você ter menos autocontrole e mais impulsividade, porque os circuitos de impulsividade também são vulneráveis à neuroplasticidade. Então, se você tem um comportamento impulsivo desmedido e você não cuida, né, você não tenta modular isso, a tendência é que você comece a ficar muito bom em ser impulsivo. E isso pode, como eu já disse, e muito provavelmente vai acarretar em uma série de problemas aí na sua vida.